lembrando que está começando o planejamento da terça-feira, onde vou analisar aqui vários jogos que teremos, Bundesliga, Premier League, né? Já separei aqui, listei os jogos que são favoráveis para gols, os jogos que são favoráveis para resultado, né? Os jogos que são favoráveis para escanteios. Então, fica aqui até o final, porque eu vou compartilhar algumas apostas ao longo desse vídeo, beleza? Vamos embora, sem mais delongas. A única coisa que eu vou te pedir logo é que você se inscreva aqui no canal para você ser notificado todos os dias, tá? Sobre os vídeos que eu posto com análise do dia, com planejamento do dia. Eu sempre comento que para você ser lucrativo, tudo começa com um bom planejamento e uma boa análise de pré-jogo. E é o que você terá aqui, tá? E além disso, também curte o vídeo. Se no final do vídeo você gostar da análise, você compartilha para alguns amigos seus que gostam de futebol, que gostam de apostar. Se você não gostar, não compartilha, tá? E nem precisa se inscrever, não precisa curtir, nada disso. Só se gostar. Vamos lá, vamos começar aqui. E eu já vou começar com os favoritos do dia, tá? Dessa terça-feira, dia 14. Eu listei 3 favoritos aqui, mas eu quero fazer algumas observações, tá? Começando com o Bayer Leverkusen, que vai enfrentar a equipe do Mainz. Apesar de ser um jogo onde o Bayer Leverkusen sim é favorito, até porque coletivamente é melhor e principalmente individualmente é melhor, é um jogo que tem que ter cuidado, tá? Muito cuidado, porque a equipe do Mainz não é uma equipe boba. É uma equipe que está aqui na 5ª colocação, em 16 jogos tem 8 vitórias e 4 empates, apenas 4 derrotas, tá? Uma equipe que marca muitos gols, uma média de 2 gols por jogo. O Leverkusen também tem uma média absurdamente de quase 3 gols por jogo, obviamente, né? 2 gols e meio por jogo. Então tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado com esse mais. E eu não gosto dessa cotação pagando em 40. Para mim é uma cotação bem abaixo, uma cotação bem ruim. Só para mostrar aqui o porquê também eu vejo essa cotação bem ruim, né? Se a gente pegar os últimos jogos, no ano passado o Leverkusen obviamente teve vantagem, né, na temporada passada, até porque voou, né? Não perdeu na Bundesliga na temporada passada. Mas em outros jogos é um confronto muito equilibrado, de vitórias do Mainz, né? Vitórias do Leverkusen, porque é uma equipe, como eu falei, muito tradicional. Pegando aqui os últimos jogos do Mainz, né? Venceu o Bochum. Agora, pegamos essa vitória do Mainz no ao vivo, pagando muito bem, né? Mandei no clube também essa bet. Venceu o Frankfurt fora de casa, um adversário muito difícil. Venceu o Bayern de Munique, cara, em casa. Então, assim, vitórias contra o Hoffenheim, vitória contra o Borussia Dortmund. Então, é um time que já complicou, tá? Como eu tô falando aqui, mostrando pra vocês. Venceu o Dortmund, venceu o Bayern de Munique e venceu o Frankfurt. Cara, são adversários, assim, bem difíceis e adversários que batem de frente com o Leverkusen. Então, é um jogo que, pra mim, a gente tem que ter cuidado. Primeiro ponto. Pro pré-jogo, eu não gosto dessa vitória pagando em 40. Eu vou levar esse jogo pro ao vivo para pegar uma cotação melhor de uma possível vitória do Leverkusen com uma cotação maior, tá? Mas no pré-jogo, pelo Leverkusen ser favorito por jogar dentro de casa, eu acredito que o Mainz deve adotar um estilo de jogo reativo, como foi contra o Dortmund, contra o Frankfurt e contra o Bayern de Munique, né? O Leverkusen terá a bola e irá atacar mais, obviamente. Aqui não está aparecendo, deixa eu ver aqui se vai aparecer. O mercado de escanteios eu vejo com bons olhos, tá? Eu vejo com excelentes olhos, que é para o Leverkusen ter mais cantos no jogo. Não está aparecendo as estatísticas aqui de escanteio, mas para o Leverkusen ter mais cantos no jogo, para mim é a melhor opção para o pré-jogo, tá? Para o pré-jogo. Partindo aqui para outro favorito do dia, que é o Chelsea, que vai enfrentar o Bournemouth. O Bournemouth está com alguns desfalques, né? O Evanilson lá na frente está fora. Então, assim, com alguns desfalques importantes essa equipe do Bournemouth, eu vejo o Chelsea favorito dentro de casa. Porém, o Chelsea tem oscilado na temporada, tem oscilado nos últimos jogos, tá? Tem cedido muitos empates, por exemplo, cedeu um empate aqui contra o Crystal Palace, né? Acabou empatando por 1-1, perdeu para o Ipswich, perdeu para o Fulham, empatou com o Everton. Então, a sequência do Chelsea, não vou levar em consideração a FA Cup, porque foi contra um time de 4ª divisão. Mas na Premier League o Chelsea não vem numa sequência muito boa, tá? Pelo contrário, é uma sequência muito ruim. Então, por conta disso, é um favorito que eu também vou levar para o ao vivo para buscar uma cotação melhor, mas nem só a cotação, que até tá boa, mas validar o que está acontecendo dentro de campo. Se o domínio do Chelsea está sendo muito grande sem fornecer tantos contra-ataques.
o Bournemouth é um time que contra-ataca muito bem. Mas o mercado que de antemão eu já destaco aqui para você é o mercado de gols, tá? Ambos os times têm uma média muito alta. Deixa eu botar aqui casa e fora para ficar ainda mais forte esse padrão de gols para mostrar para vocês. São dois times que têm uma média muito alta de gols, tá? Tá carregando aqui, carregou. Um time tem uma média muito alta. O Chelsea tem uma média de 3 gols marcados nos últimos jogos. Obviamente tem alguns jogos ali pela Liga Europa, jogos pela Copa, né, da Inglaterra. Mas o Bournemouth, como eu falei, é um time que marca muitos gols e o time também tem sofrido muitos gols. Então essa linha de over 1,5 é uma linha muito forte, tá? E é uma linha que eu acredito nesse over 1,5. Eu gosto desse acima de 1,5. E também não descarto aí você tá de olho no possível mercado de gol no primeiro tempo, tá? No ao vivo. Então o mercado de gols aqui é um mercado que eu gosto bastante nesse confronto entre Chelsea e Bournemouth, tá? Continuando aqui, nós temos o PSV que vai enfrentar uma equipe muito fraca, obviamente dentro de casa. É super favorito, mas a cotação está bem ruim, né? Vale a pena estar de olho na possível vitória no primeiro tempo do PSV, mas eu recomendo você esperar no ao vivo, porque é um jogo de Copa, então pode ser que eles entrem com um time completamente reserva. Então vale a pena estar aguardando essa escalação, tá? Visitantes favoritos, listei aqui o Borussia Dortmund, tá? Vai jogar fora de casa, mas é contra o que é uma das piores equipes do campeonato, uma equipe muito frágil. O Borussia Dortmund vem de derrota para a equipe do Leverkusen, mas estava com vários jogadores reserva, principalmente no sistema defensivo, por conta de uma gripe que esses jogadores pegaram. Mas eu acredito que esses jogadores já vão estar recuperados pelas notícias que eu tenho. O Bayern de Munique, o Borussia Dortmund vem com o time completo, né? Com alguns desfalques, obviamente, por lesão, mas aí tudo bem. Mas vai enfrentar a equipe do Kiel, que é muito fraca defensivamente. O Borussia Dortmund precisa vencer, cara. O Borussia Dortmund está correndo sério risco de não se classificar para a Champions League, porque está na oitava colocação. Então precisa emendar uma sequência de vitórias, pois o Bayern de Munique já está com 39 pontos, o Leverkusen com 35. A distância está muito grande mesmo. São 14 pontos de diferença. Praticamente o campeonato não tem mais como, né, disputar, mas tem que brigar por esse G4, G5 aqui, principalmente o G4, né? E aí tem totais condições, porque está apenas 5 pontos atrás do Leipzig e do Frankfurt. Então precisa dessa vitória urgentemente a equipe do Borussia Dortmund, tá? Acredito nessa vitória, gosto dessa cotação, inclusive está pagando um pouco mais na MC Games. Eu vou deixar aqui na descrição essa vitória do Borussia, o link da aposta já pronta para você, tá? Pois o Borussia é bem favorito mesmo, jogando fora de casa, mesmo jogando fora de casa. O Brentford vai enfrentar o Manchester City. A gente sabe que o City vive um momento de oscilação, a gente sabe que o City não está jogando bem em muitos jogos, mas a verdade é que o Brentford, apesar de ser uma equipe que gera muita dificuldade para o City, sempre gera muita dificuldade para o City, é uma equipe frágil defensivamente, tá? Pegando aqui para mostrar para vocês os últimos jogos da equipe do Brentford, o Brentford foi eliminado pela FA Cup, tá? Perdeu por 1-0 para o Plymouth é horrível, mas o Brentford jogou muito bem esse jogo. Aí venceu por 5-0 na Premier League o Southampton, beleza. Perdeu 3-1 para o Arsenal, empatou com o Brighton, perdeu para o Forest, perdeu para o Newcastle, perdeu para o Chelsea. Então, assim, a sequência de derrotas, ele teve essa vitória aqui contra o Newcastle, né, dentro de casa, perdeu para o Aston Villa. Perceba que é uma sequência muito forte de derrota, principalmente para os grandes times, tá? Por mais que o Manchester City não esteja no seu melhor fase, mas já conseguiu vencer do Leicester, do West Ham e venceu o time da quarta divisão agora. Mas essas duas vitórias já fez o time respirar um pouco mais, né? Respirar melhor. Cara, essa cotação de 1,61 me agrada, tá? Para o Manchester City pagando 1,61 contra o Brentford, para mim me agrada muito, para mim é uma excelente cotação. Gosto dessa odds, tá? Recomendo essa vitória do Manchester City e gosto, obviamente, também do mercado de gols, né? Só que está pagando muito pouco, tanto o gol no primeiro tempo quanto acima de 1,5, pagando 1,11, pagando 1,20 no gol no primeiro tempo. São mercados que eu recomendo você levar para o ao vivo. Mas a vitória do City vale a pena, tem valor. Por mais que tenha oscilado na temporada, o City voltou a jogar bem principalmente contra o West Ham. E, cara, contra o Brentford, pela defesa do Brentford ser uma defesa muito frágil, eu acredito na vitória. Ó, só para vocês terem ideia, o Brentford já tomou 35 gols, tá, em 20 jogos. É uma média muito alta de gols sofridos.
O City, né, tá aqui na sexta colocação, precisa dessa vitória para poder não brigar pelo título. Não estou nem considerando briga pelo título mais do City, que são 12 pontos de diferença e o Liverpool tem um jogo a menos. Mas a briga pelo G4 é muito importante para o City e essa vitória é muito importante mesmo, tá? Muito importante mesmo. Continuando aqui, o Celtic vai enfrentar o Dundee. Não precisa nem falar tanto do Celtic, né, velho? Domina a Premiership, tá léguas na liderança, comparado ao Rangers, que joga na quarta, né, dentro de casa. Mas o Celtic bem favorito, jogando fora de casa. Dá para combinar essa odds 1,20 em alguma dupla para aumentar a odds, ou realmente levar pro ao vivo, tá? Benfica também, vou falar do Liverpool aqui, mas antes o Benfica também bem favorito contra o Farense. É um jogo de Copa, vale a pena esperar para ver a escalação do Benfica, a gente ainda não tem confirmação, mas se for pelo menos com um time misto, mas com boas peças no setor ofensivo, né, vale a pena estar de olho nessa possível vitória do Benfica também, bem favorito. E o Liverpool vai enfrentar o Nottingham Forest. Cara, eu não fiz essa aposta no pré-jogo de vitória do Liverpool, porque a fase do Nottingham Forest é absurda, né? O Nottingham Forest está aqui na terceira colocação com 40 pontos, 6 pontos atrás do Liverpool. Vale lembrar que o Liverpool está com um jogo a menos, tá? É um time que tem sofrido poucos gols, né? Em 20 jogos só sofreu 19 gols, uma média parecida com Arsenal e Liverpool, que são as melhores defesas do campeonato, e um time que vem sendo muito consistente, né? Inclusive, a única derrota do Liverpool na Premier League foi justamente contra o Nottingham Forest por 1-0. Foi a única derrota do Liverpool. E como eu falei, o Nottingham Forest vem numa sequência de vitórias muito forte, né? Venceu o Luton pela FA Cup, venceu o Wolverhampton, venceu o Everton, venceu o Tottenham, venceu o Brentford, venceu Aston Villa, venceu o Manchester United, teve a derrota para o City, venceu o Ipswich. Cara, a sequência é muito forte de vitória da equipe do Nottingham Forest. Por isso que eu vou levar esse jogo para o ao vivo para analisar essa possível vitória do Liverpool, dependendo do que está acontecendo dentro de campo. Mas dois mercados que eu destaco, que eu gosto bastante. Primeiro, é o mercado de escanteios, tá? Para o Liverpool ter mais escanteios no jogo. Isso aconteceu em 70% dos últimos 10 jogos. O Liverpool tem uma média muito alta de cantos. E o Nottingham Forest é um dos times que cedem muito cantos. Tem uma média de 6 escanteios sofridos por jogo. Por quê? E principalmente contra essas grandes equipes. O Forest, quando joga com um time grande, né? Como Liverpool, City, Arsenal, Newcastle, times maiores, times grandes, eles jogam no bloco baixo, descem as linhas e jogam no contra-ataque. Então foi assim todos esses jogos, inclusive contra o próprio Liverpool, né, lá em Anfield. E eu acredito que isso vai se repetir, a não ser que o Liverpool consiga um gol ali nos primeiros minutos, tá? Que é algo que eu não acho provável, pelo que o Nottingham Forest vem apresentando. Por isso, para o Liverpool ter mais cantos, para mim é uma excelente opção e está pagando muito bem, tá? E outro mercado também que eu gosto é do over 1,5, para acontecer 2 gols na partida. Só que no pré-jogo eu só fiz apenas para o Liverpool ter mais cantos, né? Combinei esse Liverpool mais cantos junto com o over 1,5 do Chelsea, já é uma dica também que eu deixo aqui para vocês. No ao vivo eu vou estar analisando essa possível vitória da equipe do Liverpool, tá? Jogos que eu separei aqui também favoráveis para gols, o jogo do Milan contra a equipe do Como, né? O Milan não dá para confiar no Milan, infelizmente no jogo passado acabou empatando com o Cagliari, time muito fraco jogando dentro de casa, e o Milan precisa se recuperar, obviamente, no campeonato. Só que essa equipe do Como é o time treinado pelo Fábregas, é um time bem ofensivo, né? Um time que vem marcando também bastante gols, então acredito no jogo aberto favorável para gols. O AZ contra o Ajax, também um confronto extremamente equilibrado e um confronto por Copa. Gosto do mercado de gols, principalmente desse ambos marcam, pagando em 53, tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês, a média de gols do AZ 1,7, do Ajax também. Também ambos sofrendo bastante gols, né? Uma média muito alta, realmente, desse mercado de gols. 100% dos jogos do Ajax dos últimos 10 aconteceu acima de 1,5, 80% dos jogos do AZ, né? O ambos marcam aconteceu em 80% dos jogos do AZ. Inclusive o AZ vem de um ambos marcam aqui, ó, contra a equipe do, aqui, cadê? Do PSV, tá? E o PSV só foi empatar lá no final do jogo, viu? Lá no final do jogo. O último jogo entre eles aconteceu, esse ambos marcam, né? Agora em dezembro. Acredito que deva se repetir, tá? Esse ambos marcam aqui. Outro jogo também favorável para gols e também para ambos marcam é o Wolfsburg contra o Gladbach, né? Duas equipes também que têm uma média muito alta de gols marcados, duas equipes que têm uma porcentagem alta de ambos marcam, tá? De acima de 1,5 também, muito alta, principalmente o Gladbach.
No jogo passado do Gladbach contra o Bayern de Munique acabou 1-0 para o Bayern de Munique, porque a postura do Gladbach foi totalmente jogar fechado com o Bayern de Munique. Eles mudaram muito sua característica de jogo por ser o Bayern de Munique, tá? Mas eu não acredito que isso vai acontecer aqui não. Eu acredito que vai ser um jogo mais aberto e o Wolfsburg vem jogando muito bem, tá? Vem jogando muito bem nos últimos jogos. Os dois estão numa posição bem parecida e, como eu falei, são dois times que faz e tomam muitos gols, beleza? Eu já falei do City, o jogo do West Ham contra o Fulham, os jogos do Fulham. Eu sempre estou de olho no mercado de gols, né? É um time que também tem uma média muito alta, 1,8 gols marcados, e o West Ham vem sofrendo muitos gols. Inclusive, um dos destaques que eu deixo aqui, além do over 1,5, tá? Que está pagando pouco, obviamente 1,20, é o gol do Fulham, que também dá para você explorar, beleza? Chelsea, Liverpool, já comentei. Marseille e Lille é um jogo também por Copa, mas é bom aguardar, eu gosto do over 1,5, mas é bom aguardar a escalação desse confronto, tá? O Marseille também que está voando na temporada, está jogando muito bem. É um jogo também que eu olho com bons olhos no mercado de gols. Olha a média de gols do Marseille, 2,2, média de gol do Lille também 1,6, 70% dos últimos 10 jogos de ambos os times aconteceu, ambos marcam, então vale a pena estar de olho, tá? Em apenas 10% dos jogos dos últimos 10, ou seja, um jogo apenas o Marseille não marcou e um jogo também dos últimos 10 que o Lille não marcou. Então, esse ambos marcam também, eu vejo com bons olhos. Resta, agora a gente precisa aguardar a escalação. E jogos que eu vou estar de olho somente no live, é esses jogos aqui, ó. Frankfurt contra o Freiburg. É um jogo extremamente equilibrado, tá? É muito equilibrado, é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo. De olho no mais escanteios do Frankfurt, também é uma boa. Nice, né? Tem que ver a escalação do Nice. E eu não conheço o Bastia, então vou levar para o ao vivo. O Reims vai enfrentar a equipe do Mônaco. O Mônaco também oscilando bastante na temporada. Vou estar principalmente de olho no mercado de gols. Atalanta e Juventus. Provavelmente eu iria no mercado de gols no pré-jogo. Só que o último jogo da Atalanta eles jogaram muito mal mesmo, tá? Acabou empatando por 0-0. Aqui o jogo contra a equipe da Udinese. Não jogou bem, então já vem 2 jogos sem marcar. Eu deixei aqui para levar para o ao vivo, para analisar como é que vai estar essa Atalanta, né, para tomar uma decisão. E o Valência também vai jogar pela Copa do Rei contra o Ourense, tá? E, cara, eu não conheço esse time, então também vou levar para o ao vivo, até porque o Valência tá muito mal na temporada, tá? Galera, terça-feira é isso, bons jogos. Se você gostou do vídeo, lembra de compartilhar com seus amigos. Lembra também de se inscrever no canal, curtir o vídeo, tamo junto e vamos pra cima. Eu vou deixar as apostas aqui na descrição pra você, tá?